Beleza, pessoal, vamos lá. Bem-vindo a todos. Dá pra ver que tem um monte de gente nova no grupo hoje. Acho que alguns de vocês já tinham visto antes, outros são o primeiro dia, certo? Mas é só um parênteses. Essa conotação de novo, ela não é literal não, né? Não. Ok, novo. Interessado sim, agora novo. A maioria tá perdendo já a categoria de novo. Meu nome é Guilherme, sou um dos 3 membros fundadores do grupo. Eu estava no Mato Grosso, por isso que eu não pude vir até hoje. Então, eu volto aqui, é um prazer estar de volta no grupo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar do livro Ética Nicômaco, do Aristóteles, esse livro aqui. Pergunta, alguém aqui já leu esse livro? Sim. Já leu? Eu também, beleza. É o primeiro livro dele que eu li, tá? Então, meu conhecimento dele está meio que resumido aqui, nesse livro. Não tem muito segredo porque eu escolhi ele, simplesmente pesquisei no Google qual livro de Aristóteles ler e foi o primeiro que apareceu, eu comprei ele. Mas vamos lá. A sessão, logicamente, é sobre o Aristóteles e, como sempre, é bom entender um pouco do autor antes de entender o livro dele. Aristóteles ele nasceu em Estágia e, inclusive, eu já meio que ferrei o que eu queria fazer antes, mas Nicômaco, que está no nome do livro, é o nome do pai dele. Eu ia fazer uma perguntinha para ninguém sabesse, mas já foi. Nasceu em 374 a.C. e morreu em 322. O que é importante em relação ao Aristóteles, de entender nele, na real, é ao pai dele, que é o próprio nome do livro. O pai de Aristóteles era médico. Ele foi médico do avô do Alexandre o Grande. E alguém que sabe como é que era a profissão de médico durante a Grécia Antiga? Meio que o padrão da profissão? Hoje, quando a gente pensa médico, a gente pensa no médico clínico. Vai lá, vai atender a pessoa e tudo. E sim, ele fazia isso também na época, mas era mais isso. Ele também fazia todo o trabalho paralelo ao médico. Ele era pesquisador, ele era botânico, ele era quem é responsável por catalogar plantas, o efeito delas. Então, o pai dele, já tinha, desde sempre, uma cultura de pesquisa. De sempre estar olhando para o mundo e tentando entender como é que o mundo funciona. Tentando observar as coisas do mundo, compreender elas e registrar elas, catalogar elas. Isso influencia muito como que o Aristóteles vê o mundo, como que é a metodologia dele. Quando a gente vai estudar a filosofia grega, a gente vê ali Sócrates e Platão, dá para ver que neles tem uma forte tendência a tentar buscar daquilo que é interno para o externo. Então eles vão focar mais nas ideias mais puras, por assim dizer, não sou nenhum especialista neles. Das ideias mais puras, eles trazem conhecimentos mais sobre as coisas mais mundanas, mais práticas. O Aristóteles faz um pouco do contrário. Ele tenta entender mais o mundo prático, e do mundo prático ele extrai informações dali. Muito como o próprio pai dele. De olhar para a planta, ver como ela cresce, ver o efeito dela na pele, no corpo de alguém, dar ela para pessoas que estavam com febre, algo assim, e delas entender qual era o efeito dela. Isso se mostra muito em como que ele escreve o livro. O livro todo, ele vai escrevendo como se fosse ele pensando mesmo. Ele começa perguntando, qual é o objetivo da vida de uma pessoa? Aí ele pega e fala, olha, aquela pessoa lá disse tal coisa, aqueles outros fizeram outra coisa. A gente tem alguns exemplos de algumas pessoas numa cidade ali que gostam de falar uma coisa específica. Ele vai sempre fazendo isso. Ele faz uma pergunta, ele vai procurando quais são as respostas que são dadas na sociedade que ele está. E daí ele vai analisando a resposta por resposta. Será que a felicidade... Quer dizer, será que o objetivo da vida de uma pessoa é a honra? Ele começa a investigar se é ou não. O que as pessoas falam sobre isso? Será que é os prazeres? Ele vai investigando isso. Então, muito de como que o Aristóteles pensa, que a metodologia dele é baseada no que ele via do próprio pai dele. Nessa vivência do pai dele. Mas vamos lá. O Aristóteles, o pai dele, digamos, seria uma classe média alta do período. Não que seja bem transmitível o termo. E o pai dele financiou para o Aristóteles se mudar para Atenas, estudar lá na Academia de Atenas, junto com Platão. Ele foi discípulo de Platão na academia. Imagino que todo mundo que já é familiarizado com esse quadro aqui, já deve ter visto ele antes. O nome desse quadro é Escola de Atenas, que foi pintada por esse carinha aqui. Esse colocou na obra, inclusive, que é o Rafael Sanzio, um dele. Ele trata vários personagens da Grécia Antiga, mas entre eles o principal, que aqui no centro da tela, é Platão e Aristóteles. Eu já peço desculpas se durante a apresentação eu começar a usar outros nomes sempre de Aristóteles. Eu estava escrevendo, eu percebi muitas anotações, eu estava chamando ele de Sócrates. Então, você vai ver o nome, eu estou sempre falando dele, não vou falar de nenhum outro filósofo aqui hoje. E lá na academia, o Aristóteles ele era
aluno de Platão. Ele se tornou bastante proeminente, começou a lecionar na própria academia também, era bem conhecido já na época. Quando o Platão morre, começa a ter um grande debate em quem que vai ser o sucessor dele, quem que vai passar a comandar a academia ali. Muitos acreditam que deveria ser Aristóteles, porque ele era tipo, o mais proeminente dos estudantes de Platão. O problema era, Aristóteles ele não era ateniense, ele não era da cidade, ele não estava envolvido na política da polis. E por conta disso, meio que não era possível que ele realmente herdasse a academia. Acaba que, se não me engano, é o sobrinho de Platão que era a academia, um cara que ele não estava envolvido, era filósofo também, mas não tinha nenhum grande feito, não era muito reconhecido. Aristóteles e alguns seguidores deles se enfurecem com isso e acabam saindo da cidade, vão embora dela, abandonam, né, Atenas. Não só por uma questão de desgosto do que está acontecendo ali, mas também por uma certa receio de aquela poder se levantar uma coisa um pouco mais violenta, porque não era apenas meras discussões acadêmicas ali, tinha toda uma questão mais de política do lugar. Então eles não queriam que o cara mais influente estava ali continuasse ali enquanto o dono do lugar ninguém gostava muito do cara. Ele saiu de Atenas e, dado a vida do pai dele, ele acabou conseguindo um emprego na Macedônia, se tornando o tutor de Alexandre o Grande. Eu tinha notado, esqueci agora o termo que se dava a ele. Preceptor? Preceptor. Ele se tornou preceptor de Alexandre, ou seja, ele era responsável por toda a educação de Alexandre. Então não era uma questão de, toda segunda-feira, às 4 horas, o Alexandre ia lá e estudava com Aristóteles. Não, o Aristóteles já está envolvido em tudo da vida de Alexandre. Todas as formas de educação dele, o Aristóteles meio que estava ali atrás, incentivando, ou às vezes desincentivando o que ele achava que não era bom. E, conforme Alexandre, imagino que todo mundo aqui já conheça quem que é esse cara, né? Estou falando aqui o nome dele, mas acho que não precisa de introduções. Depois do falecimento do pai de Alexandre, ele se torna rei da Macedônia e ele procede para conquistar praticamente todo mundo que ele conhecia na época. Quando o Império de Alexandre se espalha pelo mundo, o que vocês provavelmente conseguem perceber, ele também pega a região de Atenas. E assim que Alexandre toma Atenas, ele dá para o Sócrates, inclusive reza a lenda, que ele ofereceu para o Aristóteles, ofereceu para ele ser governador da cidade de Atenas, mas ele se recusou. Mas ele ele fundou, na verdade, uma nova escola em Atenas, que era o Liceu. Eu não sei se é dali que se origina a palavra Liceu, ou se já era uma palavra comum, mas se você procura, tipo, a escola de Aristóteles é só dada como Liceu. Não tem muito coisa. Ele leciona em Atenas por mais um tempo, dele. Mas depois de algum tempo da Alexandre ter tomado a cidade, acontece uma revolução e eles se tornam independentes novamente. Quando eles se tornam independentes novamente, eles não gostam mais muito de Aristóteles. Eles veem Aristóteles como sendo um símbolo do Império de Alexandre, um símbolo daquele que veio e conquistou a cidade. Começa a ficar bem claro que se Aristóteles continuar ali, vai dar merda para ele. Ele acaba falando que, ele faz daí uma alusão à morte de Sócrates. Ele fala que Atenas já cometeu um grave pecado no passado e ele, simpatizando com a população, não querendo que ela cometa outro grande pecado, ele vai sair da cidade. Ou seja, ele não quer morrer. Ele sai da cidade, ele vai para alguma cidade, não lembro mais agora qual é o nome, e anos depois ele acaba falecendo nesse outro lugar. Uma imagem aqui do que restou do Liceu. Com qualquer coisa dessa época não tem mais muito registro. Essa é meio que a vida então, do Aristóteles, com os principais dela. Mas vamos então ao livro em específico. Aristóteles começa com o livro, uma coisa, ele tem meio que uma intenção com o livro. O livro ele pode dizer que ele é quase uma autoajuda do período grego. Ele escreve o livro não apenas para ensinar para a pessoa que está lendo ele sobre ética, mas para tentar incentivar, ou seja, com base para ela se tornar uma pessoa ética ela mesma. Então não é só algo meramente aqui o que é ética. Não, é aqui como se tornar ético. Não ético, como se tornar o que ele vai explicar aqui. Não só isso, mas ele também tem uma explicação nele, que vai entrar aqui, que esse livro ele não era destinado apenas para todo mundo. Ele tinha um foco específico, esse livro ele fosse destinado para o político.
para a pessoa que decide as leis da polis, para quem está cuidando da política local. Eu nunca li, eu acho que já tem gente que leu aqui, mas o livro dele, A Política, é A Política, não é a lei. A Política, ele escreveu depois desse livro. Então, esse livro aqui ele é visto meio como se fosse a fundação para o que ele vai escrever depois na política. A fundação ética para a política, assim dizer. Ele começa o livro. Vamos lá. O que difere o ser humano dos animais? Qual é a principal característica que a gente tem de diferente? Alguém pode responder, tá? Alguém pode perguntar durante a apresentação também. A racionalidade. Racionalidade. Então, a racionalidade é aquilo que nos difere dos animais. Para Sócrates, para Aristóteles, a gente pode então usar da nossa racionalidade para entender então, qual é o objetivo do ser humano. Porque se nosso objetivo fosse apenas, eu vou apenas comer e ficar vivo, comer, se produzir e morrer, a gente não seria diferente de qualquer outro animal. Todo animal tem isso em comum. Então, se não é o nosso objetivo, você não tem que ser diferente deles por algum fator. Se o nosso fator de diferença é a inteligência, então está na inteligência também o nosso objetivo que nos difere dos animais. Então ele começa a observar para qual que é o objetivo de diferentes ações. Ele entende que, ele vai chamar esse objetivo final de cada ação de bem que ela tem. Qual que é o bem para o médico? É curar o paciente dele. Qual que é o bem do cantor? Cantar uma canção, bela canção. E daí entra nisso já, o que difere um bom cantor de um mau cantor? Um mau cantor só vai falar aqui qualquer coisinha, com leve ritmo e deu. Um bom cantor vai realmente colocar bem naquilo. Ele vai não apenas cantar uma canção, ele vai cantar uma bela canção. Então a pessoa começa a olhar e falar, tá, se toda ação que a gente faz, todas elas têm um final, deve ter então algum final útil. Algo para qual todas as ações estão se direcionando. E ele começa então a investigar. É o que eu falei. Ele vai então olhar para qual seria então esse o objetivo da vida humana, né, o fim final da nossa vida. Ele começa a olhar para o que várias pessoas estão falando. Eu não vou entrar no que cada uma delas fala, tá? Isso aqui não é uma substituição do livro. No final, eu chego a uma conclusão de que esse fim final, a qual todas as ações se destinam, ou seja, um fim que ele não é um instrumento para se conseguir outra coisa, ele é um fim em si mesmo, ele é autossuficiente, não depende de algo para ficar fortalecendo ele. Eu chego a uma conclusão que esse fim é a felicidade. O objetivo de todas as ações do humano, todas as ações do homem, no final, é chegar na felicidade do homem. Ok. Até aí, qualquer influencer do Instagram concordaria. Esse é meio que o padrão de qualquer pessoa que começa a pensar e falar, meu objetivo é ser feliz. Tá, grande coisa. Então ele vai tentar investigar o que é ser feliz, o que significa isso. Se o nosso destino final é a felicidade, tá, mas isso é ter uma vida de prazeres? Isso é ter uma vida de honraria? Isso é ter uma vida de riqueza? O que é ser feliz? Alguém sabe responder? O que significa ser feliz? Eu vou colocar um time, se ninguém responder, eu vou tacar o pergunta de alguém. Sério? Eu? Sim. Eu tenho um cara que salva quando o cara faz perguntas e ninguém responde. Rolê, compensador. O que é ter uma vida feliz? Estética, não sei. Estética? Ok. Bruno, tu que encheu o saco dele, qual que é? O que é felicidade? O que é ser feliz? Carregar a pedra ao alto da montanha, né? Eu acho que é estar num estado onde tu não deseja mais nada. Ok. Para Aristóteles, ele fala que a gente vai sobre isso, tá? A felicidade é a atividade racional da alma em acordo com a virtude. Isso para ele diz que no final é você ter uma vida feliz. É se toda a sua vida, todas as suas atividades, o que você está fazendo, está de acordo com o que racionalmente você consegue entender que é o certo. Se você consegue fazer tudo isso, você tem uma vida feliz. Lembrando, para ele, isso aqui é para justificar os animais. Qualquer animal pode ter uma vida de prazeres. Qualquer esquilo pode gastar mais castanhas para ele, ser mais rico. O que nos difere é a necessidade de usar isso aqui. Ok. Então, tá. Ele chega nessa conclusão, mas ele fala, vamos então
destrinchar mais ela, entender mais o que é isso. Então, o que é ser virtuoso? Se eu sou feliz, eu sou uma pessoa virtuosa, o que é ser uma pessoa virtuosa? Está envolvido nisso. Ele passa por algumas coisas, uma delas é que ele coloca que o intelecto é a parte da alma que sabe e entende, então ele só une aqui a questão de alma com a própria questão da estrutura da pessoa. Então, o intelecto está seguindo isso, não é muito importante. Ele coloca que a felicidade é um estado de ser, e uma coisa interessante, ele coloca que é errado você dizer que, por exemplo, o Bruno é feliz, o Thiago é feliz, ou alguém que é feliz. Por quê? Porque eles ainda podem fazer muita merda na vida deles. Então eles podem agora estarem alegres, eles podem agora estarem contentes, mas falar que ele é feliz? Tá, amanhã ele saindo daqui cai e tem um derrame. Não é feliz, ele já teve uma vida de merda pra frente. Então ele coloca na real que é só realmente apropriado se dizer que uma pessoa é feliz depois que ela morreu. Você analisa a vida dela e você fala, opa, essa pessoa é feliz ou não. Mas ele coloca que a felicidade é um estado de ser. Ele coloca que a gente vai utilizar então a virtude, que a gente está falando aqui, é como a gente usa para julgar se a pessoa foi feliz ou não. Uma coisa interessante, eles estão falando de felicidade aqui, mas a palavra que eles iam utilizar na época é eudaimonia. Não é eudaimonia? Eudaimonia. Eu escrevi errado aqui, tá? É uma eudaimonia, que também pode ser traduzido como florescer. Então não é mesmo uma questão de felicidade, não no sentido apenas lúdico do negócio, mas é o florescimento da pessoa na vida dela. É isso que a gente está se referindo. A pessoa tem uma vida plena. Só tem felicidade para isso. Ser virtuoso. Ser virtuoso para o Aristóteles não é apenas uma questão de eu vou fazer o que é correto, eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que eu consigo postar no Instagram depois e não vai lá dar joinha. Não. Ser virtuoso é um caráter. É a disposição de se fazer o que é certo. Tá. Agora uma coisa que ele coloca. Ninguém nasce virtuoso. Ninguém é virtuoso por essência. As pessoas podem se tornar virtuosas. Agora vamos transferir para outra área. Vamos pegar um violinista. Alguém aqui nasceu aprendendo a tocar violino? Não. Você tem que aprender a tocar violino. Você tem que ir lá, você pega um violino, você aprende como utilizar ele, você aprende as notas musicais, você aprende um pouco de teoria musical, você vai testando, até você saber mais ou menos tocar um violino. Se você sabe fazer isso, você é um violinista? Eu diria que não. Você sabe as notas, você sabe segurar ele, você sabe ler uma partitura. Eu não digo que você ainda não é um violinista. Você tem que treinar. Fazer aquilo lá de novo. Até que aquilo lá não é mais você pensando, eu vou tocar essa nota específica. Não, você sabe tocar aquela nota. Você toca ela mais automaticamente. Quando você está aprendendo a tocar uma música, e você decora uma música toda, está lá no violino, você decora toda a música dele, e você vai e faz ela, você sabe mesmo tocar aquela música, você é um violinista, você está imitando alguém. Você decorou uma coisa, decorou uma partitura e está repetindo ela. Depois que você treina tanto, você se acostumou tanto com aquilo, que ela se torna uma segunda natureza para você, você já sabe pegar um violino e ir tocando ele sem estar pensando em uma partitura específica, você sabe como fazer um som que você quer fazer. Você sabe escutar uma música e repetir ela. Você sabe tocar uma música não apenas copiando alguém, mas sabe realmente tocar aquela música. Aí você realmente se torna um violinista. Aí você tem domínio sobre aquele negócio, não está apenas aprendendo e replicando, você está usando aquilo. A mesma coisa é para a virtude. Tem 3 passos que a Aristóteles coloca que você precisa usar para se tornar uma pessoa virtuosa. Você precisa primeiro saber o que você está fazendo. Você precisa saber o que é certo, saber o que é errado. Você precisa agir em consciência. A gente vai entrar mais daqui para frente. Depois você tem que fazer aquilo. Aquilo é uma prática. Então, virtude, assim como se tornar um violinista, você tem que treinar para fazer aquilo. Você tem que ir lá e fazer uma ação virtuosa de novo. Apenas fazer uma ação virtuosa não te faz uma pessoa virtuosa. Depois que você faz aquilo lá tantas vezes, que você já entendeu o que é o certo e o que é o correto, em cada situação, como agir de forma correta naquela situação, e fez aquilo lá tantas vezes, que já é uma segunda natureza para você, aí você se torna uma pessoa virtuosa. Quando você não está mais fazendo aquele ato de virtude porque você fala, eu quero ser uma pessoa virtuosa. Não, é porque aquilo lá já é uma natureza para você. Assim, para Aristóteles, que você se torna uma pessoa virtuosa. Ele fala que existem 2 tipos de virtude. A virtudes morais e as virtudes intelectuais. Virtudes morais está nesse tipo que eu falei agora, você precisa ir treinando para adquirir ela. Não é apenas fazer o que é certo, é fazer o que é certo com uma mentalidade correta naquela ação.
E virtudes intelectuais são virtudes que você aprende só. Né? Um pouco menos trabalhoso, você só estuda mesmo, você aprende elas. Ele coloca que dentro dessas virtudes, eu já analiso um pouco mais as características delas, dentro das virtudes morais, aquela que é a mais elevada de todas elas para ele é a justiça. Tem várias, vou cuidar daqui de alguma delas, mas a justiça é o que está acima das virtudes morais. Ele destrincha um pouco por quê, lembrando que ele, ao escrever esse livro, toda a linha de raciocínio dele, ele está escrevendo esse livro aqui principalmente para o político. A ideia dele é que esse conhecimento é o que o político precisa saber, porque qual que é o trabalho do político numa visão idealizada? Ele vai regir a vida de todos na polis. Ele vai cuidar da vida de todos eles. Para Aristóteles, a forma correta de se fazer isso é você vai regir a política, você vai regir a polis, de forma que todos na polis possam se aproximar cada vez mais de ter essa vida. É um dos motivos que ele vai elevar a questão da justiça como sendo a virtude moral principal. Porque se você, como um político, tiver isso aqui como sua principal característica, como sua justa, é a melhor forma que você vai ter de conseguir regir a polis, de forma que todos na polis possam também se tornar virtuosos. Por isso, isso aqui. Na vida virtual, ele coloca a prudência como principal. Eu já vou entrar daqui a pouco de por que ele coloca essa. Por isso, eu acho que eu vou fazer o TV câmera nesse vídeo. Então, botãozinho do lado. Só segura apertado. Eu botei? Vai estar salvando aqui, né? Mas ele já aguenta mais um pouco. Beleza. Já virou. Outra coisa eu apresento de novo. Tá. Gui, posso dar uma interrupção? Eu vou dar. Agora eu fiquei pensando. Por exemplo, no exemplo da música, né, do violinista, tem pessoas que são talentosas com a música, né? Tem um talento inato. E ele falou da virtude que a pessoa se constrói, né, uma pessoa virtuosa ao longo da vida. Mas o Aristóteles admite pessoas com uma uma capacidade inata de adquirirem virtude mais do que outras? De certa forma, sim. Eu não coloquei essa parte da apresentação, mas um dos capítulos dele, ele fala sobre a questão de prazer e sofrimento na ação. O que ele coloca é que, nesse processo de se tornar virtuoso, a pessoa precisa aprender a sentir prazer em ser virtuoso. Então, quando ela vai lá e ela faz uma coisa certa, ela tem que gostar de fazer aquilo. Se você, por exemplo, um músico, se um músico ele odeia a música, um violinista odeia tocar violino, cara, ele pode até aprender a fazer tudo, mas ele não consegue passar aquele passo final de realmente se tornar um violinista e odeia fazer aquilo. Ele coloca que também, na verdade, você tem que fazer esse processo de aprender a gostar daquilo. E isso, você gostar ou não de certos atos, é algo que todo mundo nasce com certa inclinação. Para algumas pessoas é mais fácil se tornar uma pessoa virtuosa, porque ela meio que já gosta disso desde criança. Ela já tem um prazer em fazer o que é bom, ela já tem um certo ranço de fazer o que é mal desde criança. Ele coloca, inclusive, que não necessariamente a pessoa nasce com aquilo, mas ele coloca que ela meio que aprende isso no início da vida dela. Ele coloca um papel bem importante em o que são as coisas que são fundamentais para a pessoa na infância dela. O que é fundamental para você ensinar a pessoa jovem. Eu estou falando da infância, mas ele geralmente quando ele fala jovem, ele está acima de alguém que da nossa idade. Tá? Inclusive, no início do livro ele fala que as pessoas da nossa idade não deveriam estar estudando isso aqui. Ele fala que ninguém tem maturidade para estudar esse tipo de coisa, então a gente estuda isso e a gente não aprende nada, vai estudar isso. Ignorem isso, a gente vai estudar isso hoje. Tá? Sabe que vocês vão estudar isso aqui de novo quando você for mais velho. Por os mais velhos do grupo, tá de boa já. Salvamos. Mas ele coloca assim, que existe então, por essa forma, uma predisposição, tanto pelo que você já meio que naturalmente gosta mais ou gosta menos, mas também por aonde você está. A sua família, a qualidade dos seus amigos, você tem coisas físicas, eu vou falar isso daqui a pouco. Então existem certos fatores disso, mas a questão é que para ele, qualquer pessoa pode ser uma pessoa virtuosa. Tá? Não é algo que é tipo, não, aquele lá não tem salvação, quer dizer, não é fundamental no livro dele, mas entendeu? Vamos lá. E, então, falando o que é uma virtude para ele, o Aristóteles ele tem a doutrina do meio termo. Ele vai falar que a virtude, ela sempre é um ponto entre dois vícios. Então, você sempre tem o excesso e a escassez, a virtude vai estar ali no meio, daquelas duas coisas, se referindo a escalas de ações. Então, por exemplo, ele fala que quando a gente tem aqui uma questão de coragem, coragem é a virtude. Se você tem excesso de coragem, você entra num vício que é a imprudência.
Se você tem deficiência de coragem, você entra num vício que é covardia. Isso aqui vale para tudo que ele fala de virtude. Ele fala que todas as virtudes estão nisso aqui. Algumas, isso aqui não é tipo uma questão aritmética, tá? Então não é que no centro exato disso aqui vai estar a virtude. Não, ela está entre os dois. Algumas virtudes estão mais próximas daqui, outras mais próximas daqui. Mas ela é sempre entre dois vícios. Por isso que é uma questão, é fácil você se tornar vicioso tentando ser virtuoso. E tu vai tipo, demais naquela coisa. Aí o cara fala, não, eu vou ser corajoso. Ele vai lá e se coloca, só vai tentar impedir um crime e leva um tiro. Ele dá vários exemplos, coloquei um deles. Um exemplo interessante aqui no final. Magnificência, a extravagância e a mesquinharia. Se alguém aqui já leu o livro e lembra da definição dele, não fala. Para quem não leu, o que é ser magnífico? O que é magnificência? Se você olha para alguma coisa e falar, isso aqui é magnífico, o que você está se referindo aqui? O que você quer dizer com magnífico? Bem feito. Esteticamente bonito. Esteticamente bonito. Isso é muito bom. Uhum. Qual que é a diferença entre magnificência e extravagância? Que é bem próximo uma coisa da outra. Provavelmente é demais, soberbo, não tem funcionalidade prática. Para Aristóteles, magnificência é algo que ele fala muito relacionado ao interno. A pessoa que é uma pessoa magnífica é a pessoa que ela reconhece aquilo que é bom nela. Ela consegue reconhecer e se, digamos, presentear, mais ou menos o tempo que ele usa, de acordo com as virtudes que ela tem. Então é o cara que, por exemplo, se ele vencer uma corrida, ele vai levantar o troféu, ele vai comemorar a vitória dele. É o cara que vai celebrar o seu trabalho, é o cara que vai... o cara, tipo, qual é o mesmo nome do que você apresentou? Mishima. O Mishima. Ele passa a vida dele exercitando o corpo dele, ele vai ter orgulho do corpo que ele criou. Isso é você ser uma pessoa magnífica. Porém, isso aqui é você ter o devido apreço para o que é seu. Você tem um orgulho para o que você realmente fez. Quando você passa disso, chega na extravagância. Extravagância é o quê? Eu passei 2 semanas na academia e começo a fazer um musculozinho no frente do espelho. Tá, não tem explosão nenhuma. E ele coloca que a magnificência ela é como se fosse uma... Você desenvolve isso aqui, depois você desenvolve outras virtudes. Quando você se torna uma pessoa virtuosa, começa também a se tornar uma pessoa magnífica. Dentro desse compasso da doutrina do meio termo, depois o Aristóteles acaba importando para a questão da política também, ele assume a prudência como uma espécie de carro-chefe para todas as outras virtudes? Assim? Sim, eu já vou entrar nisso. E ele também coloca que mas a gente não apenas... Toda ação não é a mesma ação. Existem, para ele, 3 tipos de ação. Para quem está no grupo há muito tempo, a gente já falou isso aqui várias vezes em outras áreas. Existem ações voluntárias, aquilo que você faz de forma deliberada. Existem ações involuntárias, você pode ser forçado a fazer alguma coisa, ou, o principal que mais acontece, você faz algo por ignorância. E existem ações mistas. Isso aqui é um pouco estranho, a explicação dele. O que é importante aqui? Para Aristóteles, se você faz algo virtuoso sem querer, você não está sendo uma pessoa virtuosa. Se você vai lá e fez algo virtuoso, mas você não sabe por que é virtuoso, você só fez me parece correto, vou lá fazer. Igual que você, isso não é ser virtuoso. Você precisa ter conhecimento do que você está fazendo. Você precisa saber por que aquilo é virtuoso para assim aquela coisa ser uma ação virtuosa. Então ele coloca que apenas esse tipo de ação pode ser uma ação virtuosa. Ou seja, se você é uma pessoa que você é muito ignorante, você não presta atenção nas coisas nenhuma, você não entende por que você faz o que você faz, você não é uma pessoa capaz de ser virtuosa. Você vai ser uma pessoa ignorante, sempre está fazendo ações involuntárias para ele, que são ações que você realmente não... você tomou a escolha física de fazer aquela coisa, né? Você vai falar, não, eu vou ir lá e ajudar aquela pessoa, mas você não entende por que você quer fazer aquilo, você não entende por que aquilo é bom, você se torna incapaz de ser uma pessoa virtuosa. Por isso que ele fala... Opa, é aqui? Não é aqui. Tá, eu não coloquei esse slide. Tá. Qual que foi a palavra que você usou? Prudência. Dentro das virtudes intelectuais, que eu até coloquei aqui atrás, por isso eu não coloquei o slide. Ele vai colocar que a principal virtude intelectual é a prudência. Mas não só a intelectual, ele coloca que de todas as virtudes,
a principal virtude a se ter, a virtude mais importante entre todas as outras, é a prudência. Por quê? Porque através da prudência, você passa a saber se você está fazendo algo correto ou não. É utilizando a prudência que você sabe avaliar se uma ação é uma ação correta ou uma ação incorreta. Ou seja, se você não tem prudência, você não tem como ter outras virtudes, você é incapaz de fazer isso. Por isso que ela é a principal virtude acima de todas as outras. E ele também coloca que, digamos, para ele, o que seria tipo, a vida ideal, não só uma vida de ser feliz. Você pode ser feliz de diferentes formas. Você pode cultivar diferentes virtudes. Você não vai ter todas as virtudes, também seja um santo. Você vai ter diferentes virtudes, você vai ter vidas diferentes. Mas para ele, a vida ideal, que é a vida que ele fala que, ok, se a gente pudesse uma sociedade perfeita, a vida que todos nós teriam, é uma vida de contemplação. Deixa eu pegar uma passagem. A felicidade tem, por conseguinte, as mesmas fronteiras que a contemplação. E o que estão na mais plena posse dessa última são os mais genuinamente felizes. Não como simples concubinante, mas em virtude da própria contemplação. Pois que esta é preciosa em si mesma, e assim a felicidade deve ser, de alguma forma, de contemplação. Ele coloca aqui mesmo que a contemplação é o que os deuses fazem. É o papel dos deuses é contemplar. A vida dos deuses é uma vida de contemplação eterna. Ele coloca exatamente que dentro de tudo que você pode ter na sua vida, a atividade de contemplação é uma das mais importantes que você pode ter. Principalmente porque é através dela que você pode desenvolver a prudência. Ele fala nisso, que se eu pudesse escolher uma vida, um estilo de vida para todas as pessoas da polis, seria uma vida de contemplação. Inclusive ele coloca que é o que você tem que ter na sua rotina. Você tem que ter um tempo que você para contemplar as coisas. Você precisa disso para poder construir o resto. Isso aqui, digamos que para fazer meio que uma analogia. O desenvolvimento da virtude, você pode ver que nem um músculo. Tem algumas pessoas aqui que conseguem ver que vão na academia. Quais são as 3 coisas que você precisa para poder crescer músculo? Você precisa ir na academia, né? Fazer musculação, você precisa ter uma boa alimentação e você precisa dormir. Você precisa dormir bem. Se você exercita bastante, come bem e tu dorme que nem um estudante, tu dorme 3 horas cada dia, tu não vai conseguir fortalecer seu corpo. Você precisa ter um bom sono. Porque aquela é o período que o seu corpo vai se regenerar, ele vai se curar, ele vai construir um músculo. Para a mente, para a nossa construção de virtudes, a contemplação nesse período. Você vai lá, você aprende o que é certo e o que é errado, você começa a agir daquela forma, até há tempo que você age de forma natural para aquilo, mas você precisa contemplar, parar, ter seus tempos de contemplação, para conseguir pensar, entender que aquilo lá é importante, entender por que você está fazendo aquilo. É meio que o descanso do virtuoso, assim dizer. E, uma coisa final, ele dedica 2 capítulos do livro a isso. Quando Aristóteles ele fala sobre se são virtuosos ou não, é tudo uma questão interna. Quase tudo. É uma questão interna de você. É como você vê as suas ações, é como você vê o mundo. Porém, você tem aquelas questões que são externas a você. A família que você nasceu, a riqueza que você tem, seus amigos. E ele coloca que por mais que isso não seja o que te faz virtuoso, isso é de extrema importância. Aquela pessoa que ela teve o azar de nascer em uma família ruim, uma família estruturada, a pessoa que ela nasceu em uma classe mais pobre, ela não tem dinheiro para fazer nada na vida dela, tá? Então trabalhando para sobreviver. O cara que tem amigos ruins, para essa pessoa é extremamente difícil ser uma virtuosa. Ela está extremamente barrada nessa atividade dela. É importante você ter na sua vida, você tem que procurar ter coisas boas para te permitirem seguir um caminho virtuoso. Entre todas elas, o que o Aristóteles colocou como a coisa mais importante na sua vida, que está externa a você, é a questão de amizade. Para o Aristóteles, ele fala isso no livro dele, uma pessoa ela pode se tornar virtuosa sozinha. Se ela não tem amizades, não vale a pena viver. Virtudes é como você consegue ter uma vida feliz. Tá. Mas para que você quer isso? Você quer felicidade apenas por felicidade? Ok, felicidade não é questão de você estar alegre. É questão de você florescer na sua vida. Você ter o desenvolvimento da sua vida como um todo. Quer fazer isso sozinho no meio do mato? O que equivale aqui? É através das amizades que ele coloca não só que você consegue desenvolver uma vida virtuosa, mas é o que faz uma vida virtuosa valer a pena ser vivida. Ele coloca que existem 3 tipos de amizade. Essas 2 primeiras, a amizade de prazer é a amizade que é mais comum na infância. É aquele amigo que você é amigo do cara porque é prazeroso estar perto do cara.
É legal estar perto dele. As pessoas conversam legais, se divertem junto. É a amizade que toda criança tem. Por que uma criança ela consegue chegar em alguém, numa outra criança no parquinho, e se tornar amiga dela em um minuto? Às vezes menos que isso. Porque ela olha e fala, é legal estar com ele. Ele parece divertido brincar com ele. Ela começa a brincar com ele, se tornam amigos. O que acontece se no dia seguinte ela volta lá e não tá mais legal aquela brincadeira? Acabou a amizade. Já era. Cada um parte do seu lado, terminou. A amizade de utilidade é a amizade que a gente desenvolve na nossa cidade. É a amizade que se desenvolve desde a faculdade e quando você começa a entrar no mercado de trabalho. É o quê? Eu vou ser muito aquele cara, por quê? Porque ele é inteligente. Eu sei que se eu ficar perto dele, eu vou conseguir estudar melhor, conseguir ter umas discussões que são mais inteligentes, vai ser melhor na faculdade. Ou eu tenho meu trabalho, aquele cara ali, ele sabe bastante do trabalho. Eu vou tentar virar amigo dele para eu aprender também sobre esse trabalho. Para eu conseguir, né, ficar mais... ser mais fácil no trabalho. Ser amigo dele, por quê? Porque é útil ser amigo do cara. Também, a partir do momento que a utilidade ali acabou, cara, você não vai mais ser amigo dele. Ou pelo menos não com uma mesma força. Essas duas são as amizades mais comuns de se ter. Também são as mais passageiras que a gente tem. Existe o terceiro tipo de amizade, que é a amizade de virtudes. Ou seja, eu sou amigo daquele cara, por quê? Porque ele tem virtudes parecidas com a minha. Porque ele tem ideais parecidos comigo. Esse é o tipo de amizade que é extremamente raro. Você vai ter isso aqui 5, inclusive o Aristotle fala que é bom você não ter muito isso aqui. Esse é o tipo de amizade que dura a vida toda. Você é amigo do cara, às vezes na infância, você começou a ficar amigo dele antes da vida adulta. Passa-se anos, vocês não são amigos. Às vezes vocês se desencontram na mesma cidade, quando vocês voltam, vocês ainda são amigos. Estão anos sem falar, né? Quando chegou um perto do outro, vocês falam como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque vocês possuem duas vidas sincronizadas. Vocês possuem virtudes semelhantes um com o outro. Ambos têm essa sincronia um com o outro, que permite que vocês tenham realmente uma amizade plena. Então, que dá para a amizade de virtude. A amizade de virtude, a amizade total e a amizade plena. Ele fala. Esse é o tipo de amizade que você tem que procurar na sua vida. É esse tipo de amizade que faz a vida valer a pena ser vivida. Que é uma amizade real. Quem sabe o que é esse cara? É o Alexander Supertramp. O cara lá do filme Na Vida Selvagem. É, só o nome dele. Aí qual é o nome real dele? Esse é o nome, é o apelido dele. Nem ideia. É Christopher McCandless. Alguém além dele sabe quem é esse cara? Ok, então esse cara aqui é Christopher McCandless. Se não me engano, ele era filho de advogado, ele era filho de pessoas que estavam bem na vida, uma família de uma boa riqueza e tudo. Se não me engano, ele fez faculdade, acho que foi de direito. Ele fez alguma faculdade, foi direito? Acho que foi direito. Vamos falar que foi direito. Ele fez a faculdade, tudo, chegou no final da faculdade, se formou, o que ele fez? Ele pegou todos os cartões dele, quebrou os cartões, jogou no lixo, pegou uma mochila, encheu de roupa e foi embora. Deu tchau para a família dele e largou a vida dele para trás. Ele falou, ok, eu consegui aqui cumprir todas as minhas responsabilidades para a minha família, eles queriam que eu fosse faculdade, me formei, e agora eu vou viver minha vida sozinho, eu vou viver minha vida, vou viver da forma que eu quero. E ele se tornou um viajante, americano. Ele começou a viajar para os Estados Unidos, conheceu várias pessoas, foi para vários lugares, até que um dia ele foi, acho que foi nesse lugar mesmo, e ele começou a viver sozinho. Ele achou acho que era um ônibus abandonado, que tinha no meio da floresta. Se não me engano, no Alasca, alguma coisa assim. Ou bem no norte dos Estados Unidos. É, algum lugar bem isolado, eu acho, e frio também. E ele começou a viver lá sozinho. Ele ficou lá por um tempo. Até que um dia chegou. Até que um dia pessoas estavam viajando pela região, chegaram, acharam um ônibus que ele estava vendo, acharam um bilhete escrito no ônibus, escrito socorro, eu estou aleijado, eu estou ferido, estou com fome, a descrição está acontecendo, isso aqui não é brincadeira, por favor me ajude. E depois eles entraram dentro do ônibus, viram que ele estava enrolado dentro de um saco de dormir, morto já há alguns dias. Acharam lá o diário dele, ele foi escrevendo as viagens dele. E no final do diário tinha isso aqui escrito. Meio ruim de ler, mas felicidade só é real quando compartilhada. Esse cara aqui tem um filme, fizeram sobre ele, o Into the Wilds. Como é que é em português? Vida Selvagem. Exatamente um filme sobre a vida toda que ele fez. Era um cara que ele pegou, ele foi viver a vida dele como ele queria e tudo. No final ele acabou morrendo sozinho no ônibus. Essas foram as palavras. Não foi a palavra final dele, mas ficava no diário dele. A palavra final porque é mais dramático. Isso é a mesma coisa que Aristóteles fala. Mais uma vez voltando a esse quadro. O que é uma coisa interessante desse quadro?
Comunidade. Alguém falou alguma coisa? São em comunidade. Exato. Aqui a gente consegue ver isso que não é uma imagem real. Lógico, não é um quadro. Não são pessoas que estavam juntas. Aqui tem várias pessoas diferentes da história grega e tal. A gente consegue ver aqui quem estava realmente junto. Aristóteles e Platão. Em toda a vida do Aristóteles, ele nunca estava sozinho. Quando eu falei que o Aristóteles ele acabou, depois da morte de Platão, ele acabou saindo de Atenas, ele não saiu sozinho de Atenas. Ele e os amigos dele saíram de Atenas. Quando ele foi educar Alexandre, ele não ficava Alexandre sozinho, tinha outros tutores, tinha outras pessoas ao redor. Quando ele voltou para Atenas, ele criou um liceu. Toda a vida dele sempre procurava estar com mais pessoas. Ele não queria apenas ser um filósofo solitário, não tinha interesse nisso, não tinha para que viver essa vida sozinho, solitário, aprendendo sozinho. Ele podia muito bem fazer isso. Ele podia se isolar na casa dele, lá no meio do nada. Não tem nem sequer sítio arqueológico da cidade que ele nasceu. Perguntar sozinho, ficar estudando, escrevendo livros e tal, que sabia ler. O que adiantava? Ele sempre procurava ser com outras pessoas. Por quê? Porque esse tipo de vida que ele queria, ele procurava ter a vida de contemplação. Essa vida que ele procurava ter. Ele era uma pessoa que procurava entender como as coisas funcionam. Ele escreveu isso aqui, logicamente, para fazer com que outras pessoas pudessem entender isso aqui também. Mas ele sabia que só valia a pena ter esse tipo de vida com outras pessoas. Por isso que ele coloca no livro dele, que mais seja um livro sobre ética, né? Um livro sobre que é uma vida plena, que tem uma vida boa. E todo no livro, toda a explicação dele de tudo, nada ali depende de amizade, nada. Mas por isso que ele coloca no final do livro que tá, tudo isso aqui que eu falei antes, isso aqui só vale a pena se tu tiver amigos bons. Eu diria que todo o livro dele é uma construção de como ter uma vida boa, e o final é, tá, esse aqui é porque que vale a pena. Você tem que ter isso aqui para querer ter o resto. Mas esse é o livro dele. Perguntas, comentários? Tem um comentário interessante, até que é uma questão assim. O Nietzsche, né, ele tem uma ideia de que o Nietzsche ele queria voltar para um mundo onde a gente pudesse debater os valores sem a moral. Né? O Nietzsche não gostava da ideia de bem e do mal, etc. E daí tem um Nietzscheano, né, que ele comenta num artigo que eu li uma vez, assim, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que essa ideia de pensar uma moral que não lide exatamente com o bem e o mal como a gente conhece pós-cristianismo, né? Mas lide com os valores de uma forma pura, era precisamente o que os gregos fazem, principalmente o que Aristóteles faz. Né? Então, quando a gente olha Aristóteles, vamos supor, ele pega as virtudes, ele pega, não, isso aqui é um excesso, e isso aqui é, a falta de alguma coisa, por exemplo. Né? Então, tem a escassez de uma coisa e tem um excesso. O Aristóteles, ele não está pegando os valores e colocando, num sentido moral, como isso contraria Deus, ou fazer isso deveria sentir uma culpa, sabe? Mas pelo contrário, ele pega os valores e analisa eles num sentido mais puro, assim. Então, é como se o Aristóteles ele tivesse uma visão, como eu posso dizer, não sei se seria a melhor palavra do mundo, mas talvez naturalista, assim, das coisas. Ele é como se ele pegasse os valores da mesma forma que ele estuda, como o pai dele estudava as coisas, testando, testando um negócio. Aristóteles está pegando os valores e está secando de uma maneira meio crua, assim. Isso é uma coisa que sempre me passou pela cabeça. Então eu queria saber, tu concorda com isso? Isso é uma coisa que realmente... Esse comentário específico me pegou um pouco. Mais ou menos. No livro ele está se colocando a ética e tudo, mas ele não... Ele meio que fala que o bem é a mesma coisa. Então, você fazer uma ação ética é para você fazer uma ação boa, tá junto. Em relação, por exemplo, à questão de religião, do que eu entendi do Aristóteles, ele era deísta. Se não me engano, é ele também que coloca ali a ideia de motor inicial, né, de Deus como sendo apenas quem colocou o universo em movimento, e dali deu. Tanto que no livro ele fala, às vezes ele fala sobre os deuses, às vezes ele fala sobre Deus. Inclusive, se não me engano, acho que daí muda também o D maiúsculo e D minúsculo, como ele está falando. Mas não tem nada de religião no livro dele. Mas sim, eu diria que ele é naturalista, porque ele tem essa doutrina do pai dele de ver como é que o mundo funciona e a partir dali entender disso. Toda a teoria dele aqui, que ele fala sobre ética, ser uma pessoa ética, ele escreve tudo isso aqui descrevendo outras pessoas. Ele fala, o que é ser uma pessoa ética? Que lá falta tal coisa, ele começa a destrinchar a opinião do cara e assim ele desenvolve aquela coisa. Então não é, eu tirei a ideia sozinho aqui do mundo das ideias, aí eu explico o que é ético. Não. É base na vida, base na polis, que está sendo as coisas.
Então eu diria que sim, ele é naturalista, mas na real eu diria não para a ideia do Nietzsche, de que seria algo separado, que isso aqui está fora do bem e do mal, né? Do bem e do mal, a ideia dele. De na real que tá junto. Ele usa isso aqui meio que para definir o que é o bem e o mal. Não, sim, mas eu entendo, mas é que o ponto do Nietzsche não é tipo assim, é claro, Aristóteles tem um conceito de bem, é o começo da ética, mas o Nietzsche ele tem mais um sentido que, tipo assim, como assim, o modo que o cristianismo converteu o bem e o mal foi num sentido, eu posso falar, um pouco distinto, né? Enquanto, digamos assim, porque por Aristóteles, né, o bem é aquilo que tudo deseja, né? Então tipo, é só o termo ou o fim das coisas, né? Então tipo, é uma visão meio naturalista, nesse sentido meio mecânico até de bem, sabe? Enquanto no cristianismo ele tem um julgamento mais interno em relação ao bem, assim, nesse sentido. Eu outra vez vi um exercício parecido com esse, um tempo atrás, relacionando uma evolução histórica. Não é bem uma evolução, tá? Isso não é uma continuação uma coisa da outra, mas estão em períodos seguintes da história. Entre a filosofia aristotélica, a filosofia estoica e a filosofia cristã. Uma coisa que na relação da pergunta anterior, que é interessante em Aristóteles, não é que é da pergunta anterior, que me lembrou. É bem semelhante a filosofia de Aristóteles com a filosofia estoica. Em relação a como ele viu o mundo e tudo. Para o Aristóteles, meio que a cosmovisão dele, ele vê a polis, né, a sociedade grega, como sendo quase que um mecanismo completo, cada coisa tem sua função. Né? Então, o médico tem uma função da polis, que é curar o paciente. O músico cantar uma boa música. E o político seria de regir a polis da melhor forma possível. Então, tudo, a visão dele de o que é o melhor para o homem, é o que é o melhor para o homem dentro da polis, né, dentro daquela sociedade. No estoicismo é algo semelhante. Para os estoicos também. Cada pessoa na sociedade ela tem uma função dentro daquela sociedade. E também para os estoicos o que é o viver melhor também tem relação a isso. Seria o objetivo do homem. É bem parecido às outras formas de explicação. Tem suas diferenças na prática, né, que eles falam para fazer. Mas uma coisa interessante, eu já volto para essa pergunta, é que essa questão aqui é uma questão que eu diria que é muito mais forte no Aristóteles que nos estoicos. Nos livros dos estoicos, eles têm uma questão que eu acho meio fraca deles, que é eles colocam o desenvolvimento da vida virtuosa meio que completamente como algo interno. Então, as coisas no mundo não são importantes. O que importa é apenas a sua ação interna relacionada a ela. Então, não importa se você é rico ou se é pobre, se você tem uma folha boa ou uma folha ruim. Por mais que alguns coloquem que não, isso aqui é uma forma de se viver para o governante, para a pessoa que está no poder, só que não é algo pré-requisito. E os estoicos eles colocam que as coisas do mundo, né, riqueza, família, amigos, são coisas positivas, mas inconsequentes, irrelevantes no caso. É bom você ter aquilo, mas você não precisa ter aquilo. Por um Aristóteles não. Por Aristóteles essas coisas elas não são que te fazem ser uma pessoa virtuosa, mas você precisa ter elas para agir de forma virtuosa, você precisa ter elas para exercer a sua virtude. É uma questão que eu acho mais forte em Aristóteles. Agora, uma questão que você falou do cristianismo, para o Aristóteles e para os estoicos, muito da questão de bem e mal está relacionado à polis. Então, você é uma pessoa boa se você é uma pessoa boa para a polis. Todas as suas ações virtuosas, elas estão fortalecendo a polis. Então, por isso ele coloca que a justiça é a melhor das ações virtuosas. Das ações virtuosas morais. Para os estoicos é parecido. Quando vem para o cristianismo, uma coisa que eles fazem muito é que eles tiram isso da polis e colocam para Deus. Então não é você, o agir bem em Aristóteles e nos estoicos é agir bem aqui, na polis. O agir bem no cristianismo é agir bem para com Deus. Então o que muda, na minha visão, a principal mudança de Aristóteles para a filosofia cristã é que, para Aristóteles, ele está se relacionando do homem com a polis, no cristianismo é de homem com Deus. Então também, as virtudes, aqui, elas são virtudes internas. No cristianismo pode ser virtudes com Deus. Não. Indo na contramão do que o nosso amigo falou, já que ele citou Nietzsche, a minha pergunta seria em volta de São Tomás. Né? São Tomás de Aquino, considerado um dos maiores aristotélicos, até porque citasse o motor imóvel, que é, na Suma Teológica, a primeira via para comprovar, na teoria, né, a racionalidade de a existência de um Deus único, certo? A minha pergunta, inclusive, envolvendo a questão da virtude e da amizade, que é uma das frases mais famosas de São Tomás de Aquino, era que a amizade se baseia em amar as mesmas coisas, de odiar as mesmas coisas, né?
a pergunta seria se talvez São Tomás de Aquino não seria o maior aristotélico, o maior seguidor dele, um dos mais fiéis, por conta dele pegar a filosofia dele e não deturpar, mas adaptar ao cristianismo e ao catolicismo romano? Eu não sou muito experiente em Tomás de Aquino, vocês dois vão explicar melhor. Mas do que eu entendo, sim, ele traz de volta a forma aristotélica de se ver o mundo, de analisar as coisas. Pelo que eu entendi, a forma dele ver o mundo é parecida, isso aqui. Também, como eu falei, muito das visões aristotélicas não estão muito distantes das visões cristãs, só muda meio que qual que é o ponto de vista inicial de cada uma delas. Agora, se ele é o melhor ou não, eu não sei responder. Mas com certeza é um expoente grande da continuação disso aqui. Se é o melhor, a gente pode não afirmar, mas se for engenhoso, foi, né? 2000 anos aí incomodando aí. Mas incomodando tem um sentido. Não é agressivo, não. Mas não for fácil. E até nessa questão de você ver isso aqui como sendo continuações de pensamento, durante Roma, na época dos estoicos, tinham muitas respostas aos livros estoicos falando que, cara, você que está falando, isso aqui falou melhor. É uma crítica que eles faziam na época mesmo, que o livro que você escreveu, que está falando sobre virtude, vai estar falando que essas coisas do mundo não são tão importantes assim, essa teoria aqui fala melhor sobre isso. Então já eram respostas que tinham na época mesmo. Eu não sei como é que é na literatura medieval sobre isso, mas imagino que vai ter pessoas que fazem comentários. Se eu não me engano, o Tomás de Aquino, ele tinha livros comentando sobre a ética. Os principais comentando a ética, inclusive assim. Aproveitando a pergunta, eu acho que justamente como foi comentado aqui durante a primeira pergunta de alguma distinção entre a ética aristotélica e a ética cristã, mas não vou dizer que não tem, obviamente deve ter, mas eu acho que ela é bem mais sutil do que pode parecer, assim, justamente porque São Tomás de Aquino, que é um dos maiores pensadores da Igreja Católica, baseou muito da sua visão nisso. Então, quando você citou essa questão de, a visão dele é você ter um meio termo entre dois extremos. Várias das virtudes que os católicos colocam também estão estruturadas dessa forma. E o próprio Aristóteles, ele comenta que existem algumas coisas que funcionam dessa maneira, do meio entre dois termos, e tem algumas coisas que são que não tem esse meio, né? Então ele vai lá porque às vezes o cara que é meio adolescente, ele ouve isso na aula de filosofia e já diz: quer dizer então que eu não posso nem matar de mais nem matar de menos, tem que ser um assassinato médio. Obviamente ele coloca o assassinato como extremamente mal, né? Em todos os sentidos. Mas também não discordo que vai ter alguma distinção assim, mais no quesito da polis. Né? E dentro disso, ele coloca que, por exemplo, a justiça ela é um absoluto, você não pode ser meio justo. O que ele coloca a justiça dentro dessa visão de meio termo é que a justiça ela está em você ser uma pessoa justa, seria entre você ser uma pessoa que dá favores e uma pessoa que dá punições. Então, o cara que ele não é justo para um excesso, vamos falar que seria o cara que, quando ele vai julgar, ele passa a mão no cara feito. Fala, tô com esse crime, mas não vou te punir tanto assim. Enquanto o defeito seria o cara que vai punir demais. Então, nesse caso, que a justiça seria um meio termo, mas a justiça em si é um absoluto. Você não pode ser, você é um pouco justo, muito justo, não, você tem que ser justo para absoluto. É que aquela velha questão, não tem o meio ladrão. Ou você é ou você não é. Roubou, tá? O outro não roubou, tem meio roubar. Só um fato, acho que o próprio São Tomás ele coloca também a prudência como a principal virtude. E se eu não me engano, é bem eu ouvi falar sobre, mas no Suma Teológica, quando ele vai falar sobre lei natural, ele vai falar sobre as leis que regem a vida social, ele até começa a desenvolver elas a partir não a partir de Deus, mas a partir de mesmo se a gente colocasse que não tem Deus, qual que é a regra que rege a vida dos homens? E nisso é bem parecido com o que o Aristóteles fala, porque o Aristóteles, quando ele fala sobre os deuses, ele não acredita nos deuses, ele está usando eles como uma figura mitológica mesmo, como personagens. Tanto é por isso que às vezes ele fala sobre Deus singular.
que ele está geralmente se referindo a Deus, não como Deus cristão, isso aqui era antes. Eu não sei que contato ele chegou a ter com religiões anânicas. Mas ele fala muito sobre Deus como sendo essa figura de criação de tudo, mas que não está interferindo nas coisas. Então, eu imagino que tem uma certa semelhança em ambas as bases, porque ambas partem do princípio da sociedade sem intervenção de Deus. Né? Deu para entender? Mesmo porque ele era materialista, né? O Orson? Não. O Aristóteles acreditava em coisas não materiais, como, por exemplo, a própria substância suprassensível, não era material. Tem essa comparação com Platão, que dava mais ênfase para o mundo das ideias, enquanto que Aristóteles tentava analisar o mundo, porque, bom, existe o mundo das ideias, existe o nosso mundo, e o mundo das ideias pode ser superior em diversos quesitos e tudo mais, pode ser o mundo que realmente importa, mas o que a gente tem aqui para analisar o nosso mundo. Então a gente precisa categorizar, analisar o nosso mundo e tentar, através do nosso mundo, entender o mundo das ideias. Por isso que Aristóteles, ele escreveu um livro sobre botânica, escreveu um livro sobre ciência, lógica, um monte de assuntos. Então, escreveu sobre um pouco de tudo. Então, passou muito tempo categorizando coisas mas é nesse sentido que o pessoal fala que o Aristóteles é materialista, não é no sentido moderno, que seria o materialismo, só que não acredita. Nesse sentido. Nesse sentido. Mas concordo com o adendo do colega também, entendi? Sim. Tanto que ele coloca a virtude como uma atividade da alma. Hoje em dia é materialista que dizer ateu, não é o caso. Vai, né? Não, só pra terminar, não tenho pressa. Eu esqueci de mim, depois o cara vai pro bar, eu não consigo falar. Não, mas só vou terminar esse raciocínio. Tanto que uma coisa que difere, por exemplo, o Aristóteles dos materialistas quando vem, né, toda semana materialista coisa, eu digo mais a filosofia moderna, é que você pega para os modernos, para os utilitaristas, não materialistas, os utilitaristas, eles se preocupam muito com a consequência da ação. Tipo, o que importa é a consequência do que tu fez. Para Aristóteles não. Para Aristóteles o que realmente importa é a motivação de que tu fez. Tu fez algo virtuoso, mas tu não pretendia ser algo virtuoso, foi um acidente, tu não entendia porque aquilo era bom e tudo, lá não é algo virtuoso. Você tem que entender aquela coisa, você tem que ter a intenção correta ao se fazer alguma coisa. Então eu diria que ele tem uma questão bem forte de ser realmente algo não puramente material, não puramente utilitário, mas algo da mentalidade do cara, algo interno da pessoa. Tanta preocupação dele com contemplação. Não sei se uma vida contemplativa faz tanto sentido para um utilitarista. Eu conheço muitos utilitaristas. Vou voltar ao tópico de uma meia hora atrás agora. Para mim ficou um pouco confuso falar, por exemplo, de virtude nos estoicos, porque virtude para o Aristóteles é um ato deliberado, né, racional, é um fruto do livre-arbítrio. E para os estoicos, que seria nessa lógica determinista deles, de que não tem livre-arbítrio nenhum, está tudo determinado, você falar de virtude como algo que o ser humano constrói, ou algo que ele vai aprendendo, algo que ele pode ou não fazer, daí você transformar isso para uma realidade onde o ser humano ele não tem, nenhuma ação dele é deliberada, né? Tudo que, se ele fez algo de errado, ele fez porque ele já estava determinado a fazer. Então, acho que o mundo estoico é um mundo sem virtude, né? De certa forma. Que eu já li de estoicismo, não tinha isso não. Pelo menos no Meditações, no Verdade da Vida, mas no outro, não tinha essa questão de ser determinado se você ia fazer aquilo lá ou não. Isso eu falo por causa da interpretação. Eles têm um momento de combate com os estoicos justamente por conta da determinação, né, da existência. Eu diria que com base no que eu li deles. Eu não li nada histórico, nem dos gregos, nem dos romanos. E eu também não li a Edidor. Só que eu escolhi foi o das categorias da interpretação. Aí eu falo com base nisso, né, com a interpretação. Eu não vou saber dizer porque, como eu disse, com o que eu li nos históricos não tinha muito isso. Pega, por exemplo, no Meditações, o Aurélio, ele até, em algumas coisas semelhantes a esse livro, que é um pouco de conselho de como viver a sua vida. Tipo, meditações sobre o que ele teve na vida dele, tudo isso. Então ele entra, por exemplo, na questão de dar conselhos e tudo, eu diria que não faz muito sentido com a ideia de ser determinadas coisas. Então, o Marco Aurélio é bem posterior, né? Até onde eu sei do seu eles surgem como uma escola lógica, não surgem? Terminei de lógica. E daí eles derivam esse
estoicismo existencial, que vai combinar no Jordan Peterson hoje em dia, não é? Aí eu tiro você, cara. Pra verem como Aristóteles é melhor, né? Um cai em São Tomás, outro de Jordan Peterson. Não, mas eu não sou histórico. Mas eu não consigo. Meu comentário foi uma crítica às vezes. Não, sim. Eu diria que, tipo, com base no que eu sei, o socialismo está mais parecido com isso do que com a outra feminista. Mas daí eu tenho que estudar também mais. Mais alguma pergunta? Aproveitando a pauta do estoicismo, Pode falar. Tu chegou a falar também, não manjo muito do estoicismo, não li nada sobre, só tem uma visão superficial que ficou muito popular recentemente, mas tu citou de ele tratar muito da questão da interna. E aí, quando eu também vi as pessoas falar, era muito, por exemplo, uma sugestão de como tu agir mais meio que de forma solitária. Então, o estoicismo, ele, de fato, ele isenta o indivíduo, separa ele do social, porque daí, quando tu falou, eu interpretei isso que o meio que o estoicismo estaria sendo meio negligente na influência que as pessoas têm sobre a gente. No caso, se você pega muito dos conselhos históricos, né, que eles faziam, é muito uma questão, por exemplo, principalmente em Aurelius tem bastante disso, de você saber, por exemplo, que opiniões valem ou não a pena você levar em consideração. Entende? Então, não é que eles separam completamente da sociedade, é que eles meio que tipo, colocam, tem a sociedade, mas tem muita coisa nela que não vale a pena prestar atenção. Entende? É saber, por exemplo, se eu ouvir uma opinião, algum conselho clássico que eles têm, se alguém te deu uma opinião, é você parar e pensar, quais são as virtudes daquela pessoa? A opinião que ela me deu, tem algum motivo para eu estar relevando aquela opinião? Tem um motivo por qual, se ela me deu uma opinião sobre como viver minha vida, ela tem uma boa vida, você a opinião dela? Então, é muito uma questão de você estar mais consciente sobre a sociedade nela. O que eles fazem de ter uma separação maior é que eles têm uma questão muito forte de que, quer dizer, aí também é um pouco de exclamação minha que eu não lembro disso no livro deles, mas eles têm uma questão mais forte com Aristóteles, de falar que as coisas externas a você, então a família que você nasceu, a riqueza que você tem, os seus amigos, não são coisas que podem ser positivas para sua vida, mas elas não são necessárias. Então, por exemplo, você pode ser um grande estoico e viver no meio do nada, sabe? Não estar na vida social. Aqui no Aristóteles, não. Você tem que ter amigos, você tem que ter coisas na sua vida que façam a pena você viver. Então, nesse sentido, os estoicos são mais distantes. Mas eu diria que eles não são, eles não cortam, né, uma coisa da outra. Só terminar. Tá, beleza. Então, aprofundando, eu queria daí pegar a tua opinião e o que tu conhece sobre. Mas o estoicismo, quando eles escreveram, quem foi que escreveu o que eles acreditam e tal, então pensando mais no benefício próprio do indivíduo que vai seguir aquilo ali, ou em relatar o que é a realidade. Porque, por exemplo, essa questão de viver em sociedade. Eu compreendo que talvez se eu me inserir num ambiente social que vai endossar certas características seja muito mais positivo na prática, assim. Mas talvez se eu pensar, se eu ter como filosofia essa heurística de eu conscientemente consigo pensar o que eu vou aceitar ou não, talvez isso seja também mais benéfico para mim. Então tem uma diferença entre o que existe na prática e o que vai ser mais benéfico para mim como indivíduo. Dos livros que eu li dos estoicos, era mais uma questão individualista. O seu livro para a pessoa em específico, né? Para ela viver a vida dela daquela forma. Eu não lembro muito deles falarem sobre aplicar isso para outras pessoas, algo assim. Para o Aristóteles aqui, é uma questão de... também para a pessoa individual, mas ele tem como intenção que seja usada pelo político. Ele tem como intenção que a pessoa, ao entender isso, ela entenda que tipo de polis deve ser procurado. Ele entra num capítulo que ele fala sobre a justiça, ele tem tipos de justiça, a ideia mais jurídica mesmo, de o que o político deveria procurar ou não. Então eu diria que ambos são para dentro, ambos são para a pessoa, mas mais nele aqui tem a questão de ser para a pessoa aplicar isso no mundo externo. Para os estoicos tem a questão de que muitos deles escreviam como sendo a filosofia para a classe da elite. Por mais que qualquer pessoa pudesse pegar a prioridade da vida, ou algo assim, leis que colocasse na vida dela, entendeu? Eu não diria que eu sou parte de nenhuma elite. A ideia mesmo é ser um estilo de vida para quem está no comando. Para quem tem poder, para quem tem exército, para quem tem outra coisa. É para aquele cara que o livro foi realmente escrito. Mas ainda é interno. Não, é só a despeito da proposta de encaminhamento do caro colega lá
quanto à incursão até o bar, a minha pergunta é como, com base em Aristóteles, a gente pode estabelecer a fronteira entre vício e virtude nessa situação? Seria essa mediação. Então, por exemplo, na questão do bar, se eu vou, sei lá, tá participando da confraternização, o excesso, eu diria que a maioria daqui o pessoal tem, que você está dormindo na metade da confraternização porque está bêbado demais. A falta é tu estar tipo, no canto no celular, não acredito com ninguém. A virtude seria você estar tipo, agindo como uma pessoa decente. O álcool é o mediador, é o catalisador. É que assim, a falta seria tipo um muçulmano que não bebe nada, o excesso é tipo um católico que bebe pra caramba. Meu Deus, uma protestante. Mas é uma pergunta, comentário. Chico.